O uso da vírgula e da acentuação, em geral, é de extrema importância, fundamental para a nossa comunicação e mais ainda na hora de prestar ali um concurso público, um processo seletivo, na hora de redigir ali a redação. Então é bom a gente ficar atento aí às dicas agora com o professor José Zilvan Vidal da Silva, professor de língua portuguesa, e tem mais no currículo aí, né, professor? Tem, mas deixa eu ver. Tá certo. Vamos nos atentar então a essa questão da língua portuguesa. Professor, acentuação, antes de falar da vírgula, acentuação de uma forma geral, se não tiver, não tem sentido a língua. Não tem, ninguém vai entender. Vai tudo errado, então não adianta, vai pronunciar errado. Então não adianta, isso é perda de tempo, quer dizer, a comunicação é mal feita, e às vezes a pessoa não consegue o seu objetivo. Agora, especificamente da vírgula, importância dela dentro, né, da língua portuguesa, dentro do nosso contexto, enfim, é fundamental. Ela vem é um divisor de águas, vamos dizer assim. Não só a vírgula, mas todos os sinais de pontuação. Porque uma simples vírgula pode mudar por completo uma ideia. Por exemplo, você fala, agora nos tem como amigos. Se você coloca uma vírgula depois do agora tem-nos como amigos. Então, o primeiro agora indica tempo, quer dizer, neste momento nos tem como amigos. Por causa da vírgula, a palavra agora, no segundo exemplo, já passa a ter ideia de causa. Quer dizer, por este motivo, por esta razão, tem-nos como amigos. Professor, por que as pessoas elas erram tanto na hora de empregar a vírgula? O brasileiro gosta de copiar dos outros. Se uma pessoa é importante e fala uma coisa errada, vai todo mundo atrás. Então não adianta, o brasileiro quer conversar. E outra coisa, os professores, de modo geral, cochilam um pouco nesse ponto. Quer dizer, o aluno tem que entender por que ele precisa conhecer os sinais de pontuação para que ele se comunique bem e possa fazer uma interpretação do que ele lê de maneira correta. Agora, você já deu um exemplo, explicou um pouco do porquê da vírgula. Como que a pessoa, na hora de se atentar ali, na hora de escrever uma frase, enfim, o que ela deve se atentar para o momento que ela deve utilizar a vírgula? Primeira coisa, conhecimento da sintaxe. Sem a sintaxe, você falhará constantemente. Então, muitas vezes, não é só no conversar, no falar. Às vezes é no escrever, porque quando você escreve, você tem que ter em mente que você escreve para os outros, não para si. Senão, não precisaria escrever. Então, nós temos que ser claros em nossas ideias, de modo que quem ler aquilo que nós lhe apresentamos possa, de fato, entender, sem problema algum. Nesse sentido, tem como dar um exemplo de uma frase para utilizar a vírgula? Tenho, esse mais é o que eu dei. Mais um, isso aí é demais. Por exemplo, Pedro, que é nosso amigo, então viajou ao exterior. Você tirando aí, Pedro viajou ao exterior. Você sabe quem é o Pedro? As duas ideias estão corretas. Mas as vírgulas, que é nosso amigo, caracterizam uma oração adjetiva explicativa. Quer dizer, Pedro viajou ao exterior, a ideia está completa. Mas quem nos ouvir ou quem ler o que nós escrevemos não vai saber quem é o Pedro. Então, que é nosso amigo. Então, essa segunda oração, que está entre vírgulas, ela vai deixar claro para o leitor ou o ouvinte quem é o Pedro. Professor, na hora que a pessoa está ali redigindo, ela terminou o texto, vale a pena ela dar uma lida ali, até às vezes em voz alta mesmo, ou para ela ali, para ela ver se realmente aquela pontuação está de acordo com o que ela escreveu? Ela tem que fazer isso. Primeira coisa, quando você vai escrever sobre qualquer assunto, você tem que traçar o roteiro. Você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso é fundamental. O que caracteriza a introdução? É uma chamada de atenção do leitor ou do ouvinte para o que você vai tentar apresentar a ele. Depois que ele entendeu isso, ele vai se interessar, então, pelo conteúdo do que você pretende apresentar-lhe.
É o que nós chamamos de desenvolvimento. Uma vez de posse do desenvolvimento, aí vem a conclusão, que é uma síntese do que você se propôs na introdução e do que você de fato abordou no desenvolvimento. Agora, qual que é a melhor dica, professor, para quem está estudando para concurso, nessa parte de tomar cuidado com a acentuação? É escrever? É estudar realmente a gramática? Qual a melhor dica? É ler o mais que puder. É ler o mais que puder. Até hoje, por exemplo, quando eu tenho um momento de folga, eu já tenho meu livrinho lá, Palavras Cruzadas, que você está exercitando a memória e tudo. Isso eu faço direto. Até para vírgula? Para tudo. Se houver uma coisa errada, eu já vou corrigindo. Às vezes estou lendo um livro, tá? A coisa errada já é hábito. Eu já vou corrigindo. Olha um livro que eu estava revisando, meu francês. Mas a parte de português estava calamitosa. Eu peguei, nem dei para alguém, já deixei de lado. Por quê? Erros demais. Então a pessoa vai assimilando isto, ela vai falar errado. E às vezes ela não tem consciência disso. Dependendo do lugar, do momento e do local onde você está, você tem que usar um português mais apurado. No meio de colegas, não, você pode usar o português coloquial. Professor José, a vírgula, ela em si, ela tem algumas distinções. Sim. Quais são essas distinções? Você vai ao jantar hoje à noite? Você fala não, ou não vou. Depois você fala não, vou. Então, você usou a vírgula depois do não, quer dizer, você espera um pouquinho. Quando você fala vou, então a resposta é afirmativa, você irá. São coisas simples, mas para as quais, se você não estiver atento, você vai cometer erros que, dependendo do local e do momento, podem trazer problemas para si. Tá certo, então. Professor José, muito obrigado pelo esse bate-papo aqui hoje com a gente. Meu nome é Zilvan, aqui conhecido na região toda é Zilvan. Tá certo, professor José Zilvan Vidal da Silva. Vidal da Silva, tá aí, ó. Simpatia em pessoa, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Valeu, então. Viu só, né, concurseiro? Para você ficar atento aí, não errar na hora de usar a vírgula, é bom ler bastante, estudar bastante, escrever também, enfim. Tem que ter o conhecimento da língua portuguesa, como o professor disse, para não dar uma mancada aí, beleza? Então é isso aí, o PC Dicas fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Até lá!